Você não está atrasada. Você está apenas comparando bastidores com palco. E isso está distorcendo completamente a forma como você enxerga a sua vida. Você entra nas redes sociais e vê alguém viajando, vê alguém prosperando, casando, emagrecendo, empreendendo, vê alguém dando certo. E aí algo dentro de você começa a apertar. Parece que tá todo mundo avançando na vida e você continua parada. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza. Você não está atrasada. Você tá vendo o resultado editado da vida dos outros e comparando com o processo cru da sua vida. Eu sou a Mai, por aqui eu falo sobre hábitos, rotina, construção pessoal, mas principalmente sobre construir uma autoimagem forte o suficiente para sustentar a vida que você quer ter. E hoje a conversa é sobre comparação, mas não aquela comparação superficial. É sobre a comparação silenciosa que corrói a sua autoestima sem que você perceba. Porque o que você chama de estar atrasada é só uma narrativa construída pela comparação constante. Você olha para alguém que já tem algo que você deseja, mas você não viu as tentativas frustradas, os meses sem resultado, os erros, as inseguranças, os bastidores caóticos, as dúvidas silenciosas, os dias de desistência quase certos. Você viu apenas o palco. E o palco é bonito, é iluminado, é polido, é estratégico. Mas ninguém posta o choro, ninguém posta o medo, ninguém posta o conflito interno, os dias em que quase desistiu e largou tudo. E quando você compara o seu bastidor com o palco de alguém, você sempre vai se sentir menor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. Você quer o resultado ou você está disposta a viver o processo invisível que gera o resultado? Porque é isso que você não tá vendo. A vida, ela não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de fases, de preparação silenciosa. Mas a comparação faz você acreditar que existe uma linha reta até o resultado final. Uma idade certa, um momento certo, um ritmo certo. Com 25 eu deveria, com 30 eu já teria, com 35 eu precisava estar. Quem disse? Quem escreveu essa regra invisível que você tá tentando seguir? A comparação, ela cria uma sensação artificial de atraso. Mas atraso em relação ao quê? A vida de outra pessoa? Ao tempo dela? A realidade dela? A história dela? Você não sabe quais privilégios ela teve, não sabe quais dores ela enfrentou, o preço que ela pagou, qual suporte ela teve, nem quais renúncias ela fez ao longo de toda a jornada. Mas você pega o resultado final dela e usa como régua para medir a sua própria jornada. E isso é injusto com você e com ela também, porque muitas vezes você inclusive tá menosprezando o esforço dessas pessoas que você vive se comparando, como se para eles fosse fácil. Mas será que realmente foi? Existe uma enorme diferença entre estar atrasada e estar no seu próprio tempo. Só que para reconhecer isso você precisa ter maturidade emocional, porque maturidade é entender que cada construção tem um ritmo. Tem gente que casa cedo, tem gente que casa tarde, tem gente que empreende aos 20, tem gente que empreende aos 40, tem gente que já descobre o que quer aos 18, mas tem gente que só encontra isso aos 50. E nenhuma dessas histórias é errada. O problema é que você tá vivendo olhando pros lados. E quando você vive olhando pros lados, você perde o foco da sua própria estrada. E sabe o que acontece quando você vive se sentindo atrasada? Você começa a agir com desespero. Desespero para acelerar, para provar, para alcançar, para chegar lá. E desespero quase sempre gera decisões impulsivas. Você começa algo só porque viu alguém fazendo, muda de direção porque alguém já está na frente. Força uma velocidade que para você não é sustentável, porque você se compara o tempo todo, se cobra o tempo todo, se diminui o tempo todo. E isso desgasta. Comparação constante gira ansiedade crônica. Você para de viver a própria vida e começa a tentar alcançar uma versão imaginária de sucesso que talvez nem combine com você. Porque deixa eu te perguntar, você quer mesmo aquilo ou quer apenas não se sentir para trás? Porque são duas coisas completamente diferentes. Às vezes você nem deseja aquilo de verdade. Você só não quer se sentir inferior. E isso é perigoso. Que você começa a construir a sua vida baseada em validação externa, não em alinhamento interno. E aí, mesmo quando você conquista algo, não sente paz, porque já tá olhando pro próximo palco de alguém. A comparação, ela nunca termina. Sempre vai ter alguém mais rápida, mais bonita, mais rica, mais avançada, mais produtiva, mais feliz. Se você viver medindo o seu valor por isso, você nunca vai se sentir o suficiente. Agora eu quero virar a chave aqui. E se você parasse de perguntar, eu estou atrasada? E começasse a perguntar, estou me movendo? Porque isso é o que realmente importa. Você não precisa estar no mesmo ponto que alguém. Você precisa estar em movimento em sua própria direção. Mesmo que seja lento, mesmo que seja invisível, mesmo que ninguém esteja vendo. Se você está se construindo, você não está atrasada. Talvez você esteja lá na fase invisível, aquela que ninguém aplaude, aquela que não rende uma postagem bonita, aquela que é silenciosa, repetitiva,
monótona, cansativa muitas vezes. Mas é essa fase que sustenta o palco. Você quer palco? Então aprenda a amar o bastidor. Quer resultado? Então aceita o processo. Quer estabilidade? Então sustenta a repetição. E aqui vai uma verdade que talvez você precise ouvir, mas não goste. Comparação é fuga. Fuga da responsabilidade de focar na sua própria construção. Porque enquanto você está olhando para o lado, você não está olhando para o que precisa fazer hoje. Afinal, comparar é muito mais confortável do que construir. Porque comparar exige apenas pensamento, construir exige ação. E ação exige movimento, permanência, repetição, mesmo quando ninguém tá aplaudindo. Talvez você não esteja atrasada. Talvez você só esteja no capítulo 3, comparando com o capítulo 15 de alguém. E capítulos diferentes não são comparação, são fases diferentes. A pergunta que eu quero que você leve desse vídeo é: se ninguém estivesse assistindo, se não existisse rede social, se não existisse comparação, qual seria o ritmo natural da sua vida? O que você faria? O que você construiria? O que você deixaria de fazer? Porque talvez seu problema não seja tempo, seja distração. Você não precisa correr, você precisa de clareza. Não precisa acelerar, precisa de constância. Não precisa alcançar ninguém, precisa sustentar quem você é. E quando você para de se medir pelo palco dos outros, você começa a respeitar seu próprio processo. E isso muda tudo, porque paz interna não vem de estar na frente, vem de estar alinhada. Então, da próxima vez que aquela sensação de atraso aparecer, lembra disso. Você não está atrasado, você está em construção. E a construção, ela não é barulhenta, é diária, é silenciosa, é constante. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui abaixo. Eu respeito o meu processo. Curte esse vídeo para que ele alcance mais mulheres que também precisam do acesso a esse conteúdo. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não constrói palco, a gente constrói base. E eu te vejo no próximo vídeo.